Olá, pessoal, sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui à disciplina de estrutura de concreto armado, fechando aqui o capítulo 6, tá? Onde nós vamos fazer um exemplo de cálculo das propriedades geométricas no estágio 1 e 2 de uma peça de concreto armado, tá bom? Essa etapa aí é muito importante para verificação da flecha de uma estrutura e é com isso aí que você vai conseguir calcular a inércia real, né? Real entre aspas, né? De uma estrutura quando ela estiver submetida a esforços que levam estágio 1, estágio 2, né? Então, o exemplo aqui é um do livro do professor Schuster e do professor Jason, né? A gente vai fazer o cálculo das propriedades no estágio 1 e 2 de uma viga, de uma laje, né? De uma laje pré-fabricada, já concretada. Então, aqui tem uma laje pré-fabricada, beta 16. O beta 16, pessoal, é para indicar a altura, tá? Uma laje com altura de 16 centímetros. Ela é feita com concreto de 20 MPa e a área dessas sapatinhas aqui, né, da área de aço dessas sapatinhas aqui, ó, que é como a gente está chamando essa parte inferior aqui do elemento pré-moldado, ela tem 3,62 centímetros quadrados de aço por nervura, tá? Essa laje ela está disposta num vão de 5 metros, desculpa, e tem distância interesse de 50 centímetros e uma capa de 4 centímetros. Lembrando que a capa é essa distância aqui, né? Até na figura do livro, o professor ele faz uma simplificação nessa sapatinha aqui para facilitar a nossa visualização, né? Essa simplificação aqui, tá bom? Para os cálculos, nós vamos considerar que o modo de elasticidade do aço é 200 GPa e o concreto nós vamos empregar o modelo lá da tabela 1. Para quem está trabalhando aí no volume 1 do livro, lá tem essa tabela, lá também tem as continhas para fazer o modo de elasticidade do concreto aí. No caso, o modo de elasticidade secante. Então, a primeira coisa é estabelecer a relação entre os módulos, né? Essa relação aqui, alfa, entre os modos de elasticidade, para que eu possa calcular essas propriedades. Lembrando que nosso foco aqui não é calcular a flecha, né? A gente vai recordar lá dos exemplos anteriores, dos outros capítulos, que nós aprendemos a fazer aqui, né, o resultado, né? O resultado em função dessa ocasião aí do módulo, né, reduzindo lá 70% aqui. Esse procedimento aqui é para, no futuro, vocês calcularem um modelo rigoroso de flecha lá. Então, concreto 20 MPa, modo de elasticidade secante 21 GPa, né, de acordo com a tabela 8.1. A gente chega numa relação de 9.524, relação alfa aí, tá? Então, definido isso, o que a gente tem que definir, que é importante, e aqui vocês vão acreditar em mim, porque na hora que eu estiver explicando a seção T, talvez isso fique mais claro. Nós vamos definir a seção T, né? O que é definir a seção T? Vamos voltar aqui, ó. Se a gente olhar essa figurinha aqui, a gente percebe que é uma laje, né? Você não vai colocar essa seção toda de laje lá, né? Você não vai colocar tudo isso, né? Vamos imaginar que essa laje está distribuída aqui em 20 metros, né? E o LX dela é 5 metros, né? Que é o que ela está falando aí. E aqui a distância hipotética eu estou colocando como 20 metros aqui. Que não foi dado no exercício, é hipotético. Então, o que acontece? Eu não vou colocar a área toda dessa seção, né? Então, eu vou ter que escolher uma nervura aqui e ver quanto cada nervura contribui, visto que os esforços são calculados por nervura. Então, aqui a gente vai arbitrar que a distância da contribuição da mesa, né, o que nós vamos chamar no futuro de BF, né, da minha seção T, ela é o quê? Ela é a distância intereixos, que vocês vão ver lá no futuro, no próximo capítulo, que eu vou chamar de B2, tá? Então, por enquanto, vocês acreditam em mim, né, essa delimitação aí, e aqui eu só repliquei o resto das dimensões da seção, né? Coloquei a altura útil, o H, o BW e a HF, que é a altura da capa, tá? Então, nós vamos aplicar as equações, tá? As equações gerais lá que a gente viu na edição anterior. E as equações para o estágio 1, tá? Então, basicamente, o que eu pego aqui, pessoal, é fazer continha mesmo, né? Eu normalmente recomendo os alunos a programarem isso aqui no Excel para ficar fixo, tá? Vocês programam no Excel e à medida que for trabalhando, se tiver uma seção retangular, joga as características para a seção retangular. Se tiver uma seção em T, joga as características para a seção em T.
Lembrando que como transforma essa formulação geral aqui, uma formulação para viga de seção retangular, BF é igual a BW na seção retangular e o HF é igual a 0, tá? E aí a sua formulação recai num caso de seção retangular, tá bom? Então, aplicando as equações aqui, a gente chega nessa altura, essa área homogeneizada, distância da linha neutra homogeneizada. Lembrando que essa distância da linha neutra aqui, pessoal, ela é tomada da face superior, tá? Então, se a seção tá aqui, certo? O meu Y tá aqui e o meu H tá aqui, tá bom? Uma distância superior. Lá no desenho no livro, vocês conseguem ver, no livro que eu mostrei lá para vocês baixar, vocês conseguem verificar isso, tá? Então, para fazer como seção TEP, simplesmente HF, só jogar os valores mesmo que estão acontecendo, né? A gente chega nessa inércia aqui também. Agora, repetindo o processo aí para o estágio 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter que estimar, né, primeiramente, sempre quando for fazer inércia no estágio 2, pessoal, isso é muito comum quando a gente faz lá na disciplina de pontes, né? O primeiro chute que você faz na formulação que tem lá no livro, você tem que sempre imaginar o quê? Você sempre tem que imaginar que a sua linha neutra pode estar passando na mesa. Então, essa é a sua primeira tentativa. Então, na primeira tentativa, sempre faça BF igual a BW. Você vai falar assim, professor, mas lá você acabou de falar que só faz isso quando for seção retangular. De fato, essa seção aqui é retangular, tá vendo? Se a linha neutra está na mesa, a seção é retangular. Imagina se eu tiver a linha neutra aqui embaixo. Eu tenho contribuição do quê? Da mesa e da alma. A gente falou um pouco disso no capítulo passado, né? Então, se a linha neutra estiver mais por baixo, a inércia é diferente, né? A área é diferente. Então, a formulação, ela fala, ó, se for fazer recessão T, primeiro verifica se a linha neutra está na mesa ou está na alma. Feito isso, então o que eu faço? Aplica essas equações aqui, né? Com BF igual a BW, nessa parte aqui zero, né? Essa parte aqui zero, né? Ou seja, você coloca a contribuição aí do sistema, né? Como se fosse um sistema retangular. Se a informação for confirmada e a linha neutra for menor ou igual ao HF, ok, você continua, determina as propriedades, se não, você redetermina a linha neutra e faz a inércia, né? Faz a inércia. Então, jogando nas equações, a gente chega nisso aqui, né? As unidades são centímetro quadrado e centímetro cúbico, né? Não tenha problema com esse negativo aqui, a gente não vai fazer a interpretação física disso, né? Então, cheguei nesses valores, que foi nada mais, nada menos do que substituir nessas equações que vocês estão vendo aí, tá bom, pessoal? E chego na linha neutra de 3,74. Vocês concordam comigo que 3,74 é menor que 4 centímetros? Logo, a linha neutra está na mesa, então eu faço o detalhamento, né, das minhas propriedades geométricas como se fosse o quê? Como se fosse seção retangular mesmo, né? Então, aplico a equação que vocês têm aí no livro, que é x2 menor que HF, tá bom? Então, aplico essa equação aqui e eu posso, então, determinar a minha inércia no estágio 2, que é 4.425,86, centímetros a quarta, tá? Para quem quiser consultar esse exemplo, ele tem lá no livro do professor Xuxi Jason, vocês podem consultar lá, tá? Toda a formulação da base para vocês está no capítulo 6 aí do nosso livro, que eu já mandei para vocês, o Word, que está lá disponibilizado no link, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente fecha e nós vamos finalizar a nossa matéria aqui com a parte de dimensionamento à flexão. Abraço a todos.